Tadeu Barroso, um homem sem teto de 40 anos, sempre sonhou em se tornar um cantor. Sua voz, carregada de emoção, ecoava a dor e a solidão que definiam sua vida. Todos os dias, ele se posicionava nos cantos das ruas do centro, tocando seu violão desgastado e cantando para conseguir trocados, suas canções contando histórias de esperança perdida e sonhos esquecidos. Mas, nos recantos silenciosos de sua mente, as lembranças de seu pai, José Barroso, persistiam. Seu pai, um cantor com uma alma que Tadeu admirava desde criança, um dia encheu sua casa com música e promessas de um futuro brilhante. O pai de Tadeu sempre acreditou nele. José costumava cantar para seu filho todas as noites, sua voz cheia de esperança. Um dia, Tadeu, o mundo vai ouvir você, dizia ele enquanto os dois se sentavam juntos na pequena sala de estar de sua modesta casa. Aqueles momentos eram repletos de risadas e melodias, o tipo de música que fazia Tadeu sentir que qualquer coisa era possível. Mas essa esperança se despedaçou quando José faleceu repentinamente, quando Tadeu tinha apenas 12 anos. Sua mãe, Eliana, lutou para lidar com a perda, a dor a consumiu, e um dia ela desapareceu sem deixar rastros, deixando Tadeu sozinho para enfrentar o mundo. Os anos que se seguiram foram cheios de incertezas e dificuldades. Tadeu passou por abrigos e pelas ruas, encontrando consolo apenas nas músicas que tocava nas ruas para estranhos. O sonho de se tornar um cantor, o sonho que seu pai alimentou, parecia impossível. Sua fé em Deus desapareceu, assim como sua esperança. Que tipo de Deus permite que isso aconteça? Tadeu se perguntava, repetidas vezes, afastando qualquer crença em algo maior que sua dor. Uma tarde fria, Tadeu estava cantando em uma esquina movimentada da cidade, sua voz atravessando o barulho urbano. As pessoas passavam, em sua maioria ignorando-o, embora alguns jogassem moedas em seu estojo de violão aberto. Seus dedos deslizavam habilmente pelas cordas enquanto ele cantava uma música sobre perda e arrependimento, sua voz carregada de anos de decepção. Mas, enquanto tocava, ele notou uma senhora idosa parada ali perto, parecendo angustiada. Ela mexia na bolsa, claramente procurando algo importante. Tadeu interrompeu a música, sua inclinação natural para a bondade superando sua própria necessidade do dinheiro que acabará de ganhar. Ele se aproximou da mulher cautelosamente. "Senhora, a senhora está bem?" perguntou ele. A mulher, surpresa, olhou para ele com olhos preocupados. "Perdi minha carteira", disse ela, a voz trêmula. "Não sei como vou para casa. Moro longe daqui e não tenho dinheiro para um táxi." Tadeu olhou para as poucas notas em seu estojo de violão, mal o suficiente para sua própria comida, muito menos para outra coisa. Mas, sem hesitar, ele pegou o pouco que tinha. "Deixe-me ajudar a senhora", disse ele, suavemente. Chamou um táxi, ajudou a mulher a entrar no banco de trás e entregou ao motorista o dinheiro que havia ganhado com tanto esforço. "Leve-a para onde ela precisa ir", instruiu ele, e o motorista assentiu em sinal de agradecimento. "Obrigada", sussurrou a mulher, os olhos cheios de gratidão. "Nem sei o seu nome." "É Tadeu", respondeu ele, com um sorriso gentil. "Não foi nada, todo mundo precisa de ajuda às vezes." Tadeu observou o táxi se afastar, deixando-o sozinho na calçada, seu violão pendurado no ombro. Ele voltou ao seu canto, pegou o violão e começou a tocar novamente, apesar do frio amargo que mordia seus dedos. Não esperava nada em troca daquele encontro, era apenas mais um dia na vida de um homem que há muito havia desistido de esperar por gentilezas em troca. Alguns dias depois, enquanto Tadeu cantava suas canções melancólicas de sempre, a mesma senhora idosa apareceu novamente. Dessa vez, ela não estava perdida ou aflita. Aproximou-se dele com propósito, os olhos cheios de reconhecimento. "Tadeu", chamou ela ao se aproximar, sua respiração visível no ar frio. Tadeu olhou para cima, surpreso ao vê-la novamente. "Queria agradecer", disse ela, com voz calorosa e sincera. "Você não precisava me ajudar, mas ajudou. Tenho pensado nisso desde então e vim aqui para retribuir." Antes que Tadeu pudesse recusar, ela tirou um pequeno envelope da bolsa e o entregou a ele. "Não é muito, mas é algo para dizer obrigada." Tadeu balançou a cabeça. "Senhora, a senhora não me deve nada. Fiz apenas o que qualquer pessoa faria." Mas a mulher insistiu, colocando gentilmente o envelope em sua mão. "Você fez mais do que isso", disse ela, estreitando os olhos ao estudá-lo com atenção.
Sua voz soa tão familiar. Tadeu piscou, confuso. O que a senhora quer dizer? Você me lembra alguém que conheci há muito tempo, disse ela, com os olhos cheios de lembranças. Seu nome era José Barroso. Nós costumávamos cantar juntos quando éramos jovens. O coração de Tadeu deu um salto. José Barroso era meu pai, disse ele, com a voz quase num sussurro. Mas ele já se foi há muitos anos. A mulher levou a mão à boca, surpresa. Não acredito, murmurou, com a voz trêmula. Eu o conhecia tão bem. Ele era um homem maravilhoso, e sempre falava do filho. Ele dizia que você tinha a voz de um anjo. Tadeu olhou para baixo, a garganta apertada pela emoção. Ele era um bom homem, disse suavemente. Mas ele se foi, e com ele foi-se tudo o que ele acreditava. A mulher, que se apresentou como Margarida, estava visivelmente comovida. Seu pai estava certo, disse ela, após uma pausa. Você tem um domingo, posso ouvir na sua voz. Você tem um talento que merece ser compartilhado com o mundo. Tadeu balançou a cabeça. É só um sonho, respondeu, com a voz grossa de resignação. Sou um homem sem teto. Ninguém se importa com o que tenho a dizer, muito menos com minha voz. Mas Margarida não se convenceu. Acho que você está errado, disse ela firmemente. Sei que haverá uma competição de música na cidade em breve. Você deveria participar. Sei que parece loucura, mas você tem um dom, Tadeu. Não o desperdice. Tadeu riu, amargamente. Eu? Em uma competição. Não tenho nem roupas decentes, muito menos confiança para subir em um palco assim. Margarida não recuou. Tem um quarto extra, disse ela, surpreendendo Tadeu. Você pode ficar comigo, se preparar para a competição. Terá um teto sobre a cabeça, comida para comer e tempo para se preparar. Não aceito um não como resposta. Tadeu a olhou, atônito com tamanha generosidade. Por que a senhora faria isso por mim? Perguntou, ainda desconfiado. Porque acredito em segundas chances, disse ela, com um sorriso caloroso. E porque seu pai acreditava em você. Talvez você tenha desistido, Tadeu, mas eu não. Tadeu hesitou, dividido entre seu orgulho e a imensa bondade que lhe era oferecida. Passará anos mantendo as pessoas à distância, convencido de que ninguém jamais se importaria de verdade. Mas havia algo na sinceridade de Margarida, algo no jeito como ela falava sobre seu pai, que fazia com que ele se sentisse visto pela primeira vez em anos. Está bem, disse Tadeu, finalmente, com a voz quase inaudível. Mas só até a competição acabar. Tadeu se mudou para o pequeno quarto que Margarida oferecerá. A realidade de viver sob um teto, depois de tantos anos nas ruas, parecia surreal. O quarto era simples, uma cama, uma comoda de madeira e uma pequena mesa junto à janela, que dava para a agitada cidade abaixo. Mas, para Tadeu, era mais do que um lugar para dormir, era a primeira vez em anos que ele sentia um pouco de estabilidade, uma chance de respirar sem a ameaça constante da sobrevivência. No início, Tadeu teve dificuldade em se adaptar. Ele estava tão acostumado ao barulho e ao caos das ruas que o silêncio do apartamento parecia inquietante. Sua mente se enchia de dúvidas e inseguranças, que muitas vezes o mantinham acordado à noite. Cada vez que se olhava no espelho, via um homem desgastado por anos de sofrimento, um homem que não pertencia a um palco. Apesar de suas dúvidas, Tadeu começou a praticar para a competição. No pequeno quarto, ele tocava seu violão, cujas cordas gastas ainda produziam melodias ricas que ele carregava há anos. Sua voz, embora áspera pelos anos cantando nas ruas, ainda era poderosa. Havia uma crueza nela, uma autenticidade que não poderia ser polida. Mas, enquanto praticava, sentia que algo estava faltando. Uma tarde, enquanto dedilhava os acordes de uma música que escrevera anos atrás, a porta de seu quarto se abriu levemente. Ele olhou e viu Lívia, filha de Margarida, parada hesitante na porta. Lívia, uma mulher em seus 40 e poucos anos, tinha sido distante desde que Tadeu se mudará. Era educada, mas suas interações haviam sido breves e formais. Tadeu sabia pouco sobre ela, apenas que havia perdido o marido em um trágico acidente e que vivia uma vida tranquila ajudando sua mãe a administrar as pequenas propriedades de aluguel que possuíam. Não quis interromper, disse Lívia suavemente, entrando no quarto.
Eu ouvi você tocando, e estava lindo. Tadeu deu um pequeno sorriso desconfortável. Obrigado, murmurou, sem saber o que mais dizer. Houve um silêncio desconfortável entre eles por um momento, mas Lívia não foi embora. Em vez disso, ela se sentou na beira da cama, os olhos examinando o violão nas mãos de Tadeu. Eu costumava amar música, disse ela, quase para si mesma. Meu marido tocava piano. Ele sempre tocava para mim depois do jantar, até o acidente. Tadeu notou a tristeza em sua voz, uma dor profunda que de certa forma refletia a sua própria. Sinto muito pela sua perda, disse ele, com sinceridade. Lívia assentiu, oferecendo um sorriso fraco. Todos nós perdemos as pessoas que amamos, eventualmente, não é? Mas sua música, parece que você não perdeu tudo, que ainda tem algo dentro de você. Tadeu olhou para seu violão, incerto de como responder. Não sei, disse ele, em voz baixa. Às vezes sinto que perdi mais do que consigo recuperar. Essa música é tudo que me resta, mas até isso parece uma lembrança distante, às vezes. Lívia observou por um momento, sua expressão suavizando. Talvez seja por isso que é importante, disse ela. Porque ainda está com você. Nem todos podem dizer isso. Conforme os dias passavam, Tadeu e Lívia começaram a conversar mais. Inicialmente, suas conversas eram breves e superficiais, mas logo se aprofundaram à medida que compartilhavam histórias de perda e sobrevivência. Tadeu abriu-se sobre seu pai, contando como José havia sido seu herói, o homem que encheu sua infância de música e esperança. Falou sobre como a morte de seu pai havia despedaçado sua família, sobre como sua mãe, Eliana, nunca se recuperara da perda e, por fim, compartilhou a parte mais dolorosa, como Eliana desapareceu um dia, sem deixar nenhuma explicação, e como ele nunca a viu novamente. Lívia escutava, seu coração pesado pela história de Tadeu. Você nunca descobriu o que aconteceu com ela? Perguntou uma noite, enquanto estavam na pequena sala de estar. Tadeu balançou a cabeça. Não, disse ele, com a voz pesada. Procurei por ela durante anos, mas foi como se ela tivesse desaparecido. Às vezes, penso que ela foi embora porque não conseguiu suportar. Outras vezes, imagino se algo pior aconteceu. Lívia pôde ver a dor nos olhos dele, as perguntas sem resposta que ainda o assombravam. Talvez ainda haja uma maneira de descobrir, sugeriu gentilmente. Eu poderia te ajudar, poderíamos investigar isso juntos. Tadeu balançou a cabeça novamente, desta vez mais firmemente. Já faz muito tempo, disse ele. Provavelmente ela já se foi, de uma forma ou de outra. Fiz as pazes com isso, ou pelo menos tento. Lívia não insistiu, mas a ideia de encontrar Eliana começou a se enraizar em sua mente. A história de Tadeu havia tocado algo dentro dela, e ela não conseguia se livrar da sensação de que havia mais para descobrir. No entanto, por enquanto, ela deixou isso de lado, concentrando-se em apoiar Tadeu enquanto ele se preparava para a competição. À medida que a conexão de Tadeu com Lívia se fortalecia, seu compromisso com a competição também aumentava. A cada dia que passava, ele dedicava mais tempo à prática, refinando sua voz e compondo novas canções. Margarida, sempre encorajadora, verificava frequentemente o progresso de Tadeu, oferecendo palavras de apoio e lembrando-o do potencial que via nele. Seu pai teria tanto orgulho de você, dizia ela, com a voz cheia de ternura. Mesmo com a crença de Margarida nele, Tadeu ainda lutava com suas próprias inseguranças. Cada vez que pensava em subir naquele palco, as dúvidas voltavam. Ele não era como os outros concorrentes, pessoas com vozes polidas e aparências impecáveis. Era um homem que passará anos nas ruas, que enfrentará rejeição em cada esquina. Como poderia ter alguma chance em uma competição como aquela? Uma noite, após um longo dia de prática, Tadeu estava sentado na sala com Margarida e Lívia. Os três haviam desenvolvido uma rotina tranquila, com Margarida muitas vezes compartilhando histórias de sua juventude, incluindo memórias de José, o pai de Tadeu. Ele tinha um talento especial, disse Margarida uma noite, os olhos distantes enquanto recordava o passado. Ele sempre foi tão cheio de vida, sempre cantando, sempre sonhando grande. Lembro que ele falava de você o tempo todo, Tadeu. Ele dizia que você tinha o mesmo dom que ele. Tadeu sorriu, tristemente. Ele sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo, respondeu em voz baixa.
Talvez seja a hora de você também acreditar, replicou Margarida, gentilmente. Os sonhos do seu pai não morreram com ele, eles vivem em você. Conforme a noite avançava, Tadeu sentiu um novo propósito surgindo dentro dele. Ele não estava fazendo isso apenas por si mesmo, estava fazendo isso por seu pai, pela memória do homem que sempre acreditou em sua grandeza, mesmo quando ele próprio não via isso. O dia da primeira rodada da competição chegou mais rápido do que Tadeu esperava. Ele estava nos bastidores, o coração batendo forte no peito enquanto observava os outros concorrentes se prepararem. Eles eram tudo o que ele temia, jovens, confiantes e impecavelmente vestidos. Ele se sentia deslocado entre eles, como um estranho entre cães de raça. Suas roupas, embora limpas, eram simples e gastas, e os anos de dificuldades estavam marcados nas linhas de seu rosto. Mas, quando chamaram seu nome, Tadeu respirou fundo, pegou seu violão e caminhou até o palco. O brilho dos holofotes era ofuscante, por um breve momento, ele quis desistir e sair dali. Mas então, lembrou-se da voz de seu pai, das palavras de incentivo de José para que ele compartilhasse seu talento com o mundo. E assim, Tadeu começou a tocar. As primeiras notas estavam um pouco trêmulas, seus dedos tremendo ligeiramente nas cordas. Mas, à medida que a música avançava, algo mudou. A música fluiu através dele, e sua voz, áspera, crua e não polida, começou a preencher o ambiente. Havia uma vulnerabilidade em sua apresentação que nenhum dos outros concorrentes poderia igualar. Aquilo não era apenas uma apresentação para Tadeu, era uma parte de sua alma exposta para todos verem. Quando ele terminou, houve um breve momento de silêncio, e então a plateia irrompeu em aplausos. Tadeu ficou ali, atônito, enquanto o som da ovação o envolvia. Ele tinha feito isso. Tinha passado pela primeira rodada. Nos bastidores, Margarida e Lívia o aguardavam, os rostos iluminados pelo orgulho. Eu sabia que você conseguiria, disse Margarida, puxando-o para um abraço apertado. Seu pai teria tanto orgulho. Lívia, parada um pouco atrás de sua mãe, sorriu suavemente para Tadeu. Você foi incrível, disse ela, com a voz cheia de admiração. Pela primeira vez em anos, Tadeu sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança. Ele havia sobrevivido ao primeiro passo, e, embora ainda houvesse um longo caminho pela frente, ele sabia que não estava mais sozinho. Tadeu havia passado pela primeira rodada da competição e, pela primeira vez em anos, sentiu algo mudar dentro de si, algo que se assemelhava à confiança. Não era apenas o aplauso ou a aprovação dos jurados, era a realização de que sua música ainda podia tocar as pessoas, que sua voz ainda tinha força. Mesmo enquanto avançava nas fases da competição, Tadeu não conseguia escapar do peso de seu passado. O pensamento de sua mãe, Eliana, o assombrava cada vez que ele olhava para Lívia, que se tornará sua amiga mais próxima e confidente. Ele percebia a inquietação em seu olhar, Lívia queria ajudá-lo a descobrir o que realmente havia acontecido com Eliana. Ela até se ofereceu para investigar sozinha, mas Tadeu sempre recusava. Já faz muito tempo, dizia ele, repetidamente. Ela se foi, não há mais nada a encontrar. Ainda assim, Lívia não conseguia deixar o assunto de lado. Ela via a dor nos olhos de Tadeu, a forma como ele falava da mãe com uma mistura de raiva e saudade. Era claro que o mistério da ausência de Eliana ainda pesava sobre ele, por mais que tentasse esconder. Então, sem contar a Tadeu, Lívia começou a investigar por conta própria. Ela contatou antigos amigos de Margarida que poderiam ter conhecido Eliana, tentando seguir qualquer pista, por mais frágil que fosse. Enquanto isso, a conexão de Tadeu com Lívia se aprofundava. Quanto mais tempo passavam juntos, mais percebiam o quanto tinham em comum, não apenas na dor, mas na maneira como aprenderam a conviver com ela. Para Lívia, perder seu marido foi uma ferida que nunca cicatrizou completamente, mas a presença de Tadeu se tornou um consolo, alguém que entendia sua dor sem que precisassem colocar em palavras. E para Tadeu, Lívia oferecia uma gentileza e compreensão que ele já não acreditava existirem. Eles muitas vezes passavam as noites juntos, sentados no pequeno apartamento, conversando baixinho sobre os momentos que moldaram suas vidas. Tadeu começou a se abrir para Lívia de maneiras que nunca havia feito com ninguém. Contava sobre seus anos nas ruas, sobre a solidão e a luta pela sobrevivência. Falava da morte do pai e da sensação esmagadora de abandono quando sua mãe desapareceu. Lívia ouvia, oferecendo seu apoio sem julgamentos.
E, aos poucos, Tadeu começou a confiar nela com partes de seu passado que mantivera trancadas por tanto tempo. Mas Lívia guardava seu próprio segredo. Nos momentos de silêncio, quando Tadeu não estava por perto, ela continuava sua busca por Eliana. Havia encontrado alguns amigos antigos de Eliana, que falaram sobre rumores de que ela havia sofrido algum tipo de colapso mental após a morte de José. Esses rumores a levaram a descobrir que Eliana teria sido levada para uma instituição em uma cidade pequena nos arredores. Lívia sentiu uma faísca de esperança. Não era muito, mas era algo. Ela ainda não sabia como contar isso a Tadeu, que estava focado na competição. Não queria atrapalhar seu progresso, mas sabia que, eventualmente, ele precisaria saber. À medida que a competição avançava, as apresentações de Tadeu tornaram-se mais fortes e seguras. A cada rodada, sua voz se tornava mais rica e poderosa, e sua conexão com a plateia se aprofundava. Os jurados começavam a vê-lo não apenas como um competidor, mas como um verdadeiro contador de histórias. Havia algo diferente em Tadeu, suas canções carregavam um peso que os outros concorrentes não conseguiam igualar. Para ele, não era apenas questão de acertar as notas ou executar a melodia perfeita, cada música era um pedaço de sua vida, uma maneira de canalizar toda a dor, perda e momentos fugazes de esperança que o definiam. Margarida observava o progresso de Tadeu com orgulho. Ela sempre soubera que ele tinha algo especial, algo que não podia ser ensinado ou refinado por anos de treinamento. Você tem a alma do seu pai em você, disse ela certa vez, depois de uma de suas apresentações. Ele ficaria muito orgulhoso do que você está fazendo. Mas, mesmo enquanto Margarida o incentivava, ela percebia a crescente proximidade entre Tadeu e Lívia. Havia algo no jeito que eles se olhavam, uma conexão que ia além da amizade. Aquilo a lembrava dos primeiros dias de seu próprio relacionamento com o falecido marido, um entendimento silencioso que existia entre eles, não por experiências compartilhadas, mas pela compreensão tranquila um do outro. Uma noite, após mais um longo dia de ensaios, Tadeu e Lívia estavam sozinhos no apartamento. Eles estavam discutindo sobre sua próxima música para a competição, mas a conversa logo se desviou para assuntos mais pessoais. Lívia, sentindo uma abertura, decidiu finalmente contar a Tadeu o que havia descoberto. Tadeu, preciso te contar algo, disse ela suavemente, com uma seriedade evidente na voz. Tadeu levantou o olhar de seu violão, franzindo o senho. O que é? Perguntou, sentindo o peso das palavras dela. Lívia hesitou por um momento antes de falar. Tenho investigado sobre sua mãe, começou ela. Sei que você não queria, mas eu simplesmente não podia deixar isso de lado. Falei com algumas pessoas que a conheciam, e acho que encontrei algo. O rosto de Tadeu endureceu, sua postura ficou tensa. Lívia, eu te pedi para deixar isso no passado, disse ele, a voz baixa. Isso não importa mais. E se ela ainda estiver viva, insistiu Lívia, sua voz suave, mas determinada. E se ela não te abandonou, Tadeu? E se algo aconteceu com ela? A mandíbula de Tadeu se contraiu, suas emoções conflitantes em ebulição. Ele passará anos tentando enterrar a dor do desaparecimento da mãe, convencendo-se de que ela o havia abandonado. A ideia de que ela ainda pudesse estar viva, de que poderia ter sido afastada contra sua vontade, era quase impossível de processar. O que você descobriu? Ele perguntou finalmente, sua voz mal audível. Lívia respirou fundo. Há uma instituição em uma cidade pequena, não muito longe daqui, explicou ela. É um lugar para pessoas que passaram por traumas, que perderam partes de si mesmas. Acho que ela pode estar lá, Tadeu. Acho que ela está viva. O coração de Tadeu acelerou enquanto as palavras dela ecoavam. Sua mãe, viva? Após tantos anos acreditando que ela havia desaparecido para sempre, após toda a raiva e as perguntas sem resposta, poderia ser possível que ela ainda estivesse lá, esperando por ele? Não sei se consigo fazer isso, disse ele, a voz trêmula. Passei tanto tempo convencido de que ela se foi. Não sei se posso enfrentar essa verdade agora. Lívia tocou seu braço, transmitindo apoio. Você não precisa fazer isso sozinho, disse ela, suavemente. Eu estarei com você, aconteça o que acontecer. Mas acho que você precisa saber, Tadeu. Acho que você merece essa resposta. Tadeu olhou para o chão, a mente girando com uma mistura de esperança e medo.
Havia muito em jogo: a competição, sua música, sua mãe. Era demais para processar, mas ele sabia que Lívia estava certa. Ele não poderia continuar fugindo de seu passado para sempre. Vou pensar nisso, disse-lhe finalmente, a voz rouca. Nos dias seguintes, Tadeu tentava se concentrar na competição, mas seus pensamentos constantemente voltavam à sua mãe. E se Lívia estivesse certa? E se ela ainda estivesse viva, esperando por ele naquele lugar? A dúvida o corroía, mesmo quando ele subia ao palco para a próxima rodada. Mas, quando a música começava, suas dúvidas desapareciam, substituídas pelo conforto familiar de seu violão e de sua voz. Ele derramava toda sua confusão, sua dor e sua saudade na música, e o público sentia cada nota. Ao terminar, o aplauso foi ainda mais intenso do que nas rodadas anteriores. Nos bastidores, Margarida e Lívia esperavam por ele, os rostos brilhando de orgulho. Você foi incrível, Tadeu, disse Margarida, puxando-o para um abraço apertado. Seu pai ficaria tão orgulhoso. Lívia, um pouco mais afastada, sorria para ele com preocupação nos olhos. Desde a noite em que lhe contou sobre sua mãe, ela não mencionara o assunto novamente, respeitando o tempo dele para processar a informação. Mas, ao se olharem, Tadeu sabia que aquela conversa ainda não havia terminado. Ele precisava tomar uma decisão, e logo. A rodada final da competição se aproximava, e a pressão aumentava a cada dia. Tadeu passava horas ensaiando, tentando aperfeiçoar a canção que seria a sua apresentação mais importante. Mas, por mais que tentasse focar na música, seus pensamentos voltavam à sua mãe e ao que Lívia havia lhe contado. A ideia de que Eliana pudesse estar viva, esperando por ele em uma cidade a poucas horas de distância, o aterrorizava e o excitava ao mesmo tempo. Lívia não o pressionava, deixando-o processar a informação no seu ritmo, mas Tadeu sentia o apoio constante dela, sempre ali, pronta para ajudá-lo. Ele havia aprendido a confiar nela de uma forma que não confiava em ninguém há muito tempo. Havia mais do que amizade entre eles e era uma ligação, uma conexão que se formara por meio da dor e da compreensão mútua. Lívia era a primeira pessoa em muito tempo que o via pelo que ele realmente era e acreditava nele, apesar de tudo. Mas a decisão sobre sua mãe ainda pesava. O que aconteceria se ela não o reconhecesse? E se já estivesse muito distante para sequer se lembrar dele? O medo de encontrá-la apenas para perdê-la de novo era quase insuportável. Ao mesmo tempo, a esperança de que ela ainda estivesse lá, esperando por ele, apertava seu coração. Uma noite, enquanto estava sentado sozinho no apartamento, dedilhando distraidamente seu violão, Margarida entrou e se sentou à sua frente. Ela fora sua maior apoiadora desde o início, mas naquela noite havia um ar de seriedade em sua expressão. Tadeu, começou ela, sua voz suave mas firme, eu sei que você está se preparando para a final, mas tem algo mais acontecendo, não é? Tadeu parou de tocar e olhou para ela, incerto sobre como responder. Margarida lhe deu um sorriso compreensivo. É sobre sua mãe, não é? Continuou ela. Tadeu suspirou, colocando o violão de lado. Lívia te contou, disse ele, com um leve tom de resignação. Ela não precisava, respondeu Margarida, com gentileza. Eu vejo nos seus olhos. Você carrega esse peso há muito tempo, Tadeu. Está na hora de deixar isso ir. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Não sei se consigo enfrentar isso, admitiu, a voz quase num sussurro. E se ela não se lembrar de mim? E se for tarde demais? Margarida tocou o braço dele, transmitindo conforto. Não posso te dizer o que vai acontecer, Tadeu, mas sei de uma coisa, você nunca encontrará paz se não tentar. Passou muito tempo fugindo do passado. Talvez seja a hora de enfrentá-lo. Ele olhou para Margarida e viu nos olhos dela a mesma fé inabalável que o acompanhou durante os últimos meses. Ela acreditava nele, assim como seu pai havia acreditado. E agora, parecia que ela acreditava que essa era sua chance de se curar, não apenas do desaparecimento de sua mãe, mas de tudo que o aprisionava em sua própria dor. Na manhã seguinte, Tadeu acordou com uma sensação de clareza. Tinha tomado sua decisão, ele iria ver sua mãe. Contou a Lívia que estava pronto, e juntos, eles partiram rumo à pequena cidade onde a instituição estava localizada. A viagem foi silenciosa, com ambos imersos em seus próprios pensamentos. O coração de Tadeu batia acelerado a cada quilômetro que percorriam.
Ele estava dividido entre a ansiedade e a esperança. O que encontraria lá? Ele se perguntava se Eliana ainda seria a mesma mulher que ele lembrava, se ela ainda teria alguma memória dele. Finalmente, chegaram à instituição. Uma enfermeira de rosto amigável os recebeu e os conduziu a uma pequena sala comum. Tadeu sentia as mãos trêmulas enquanto seguia, a pulsação em seus ouvidos quase ensurdecedora. Ele mal prestava atenção ao que a enfermeira dizia. Tudo o que ele conseguia pensar era: e se ela não me reconhecer? Quando entraram na sala, Tadeu viu Eliana sentada em uma cadeira perto da janela, com os cabelos grisalhos e o rosto marcado pelo tempo. Ela parecia mais velha do que ele lembrava, mas havia algo familiar em sua presença que o fez sentir uma onda de emoções. Ela olhava pela janela, perdida em seus pensamentos, com as mãos repousadas em seu colo. Tadeu parou na porta, paralisado. Aquela era sua mãe, a mulher que havia desaparecido de sua vida. Lívia, percebendo a hesitação dele, tocou gentilmente seu braço. Vá até ela, Tadeu, sussurrou. Tadeu respirou fundo, dando um passo à frente. Mas, quando sua mãe virou a cabeça e os olhares se cruzaram, ele sentiu um aperto no coração. Para sua tristeza, Eliana não o reconheceu de imediato. Ela o observou com um olhar vazio, uma expressão de confusão na face. Oi, mãe, disse Tadeu, a voz tremendo. Sou eu, Tadeu. Os olhos de Eliana se arregalaram levemente, mas ela não respondeu. Um silêncio pesado pairou entre eles, e Tadeu sentiu a esperança se esvair. Ele estava prestes a desistir quando notou uma pequena centelha de reconhecimento passar pelo olhar de sua mãe. Tadeu? Ela murmurou, a voz frágil. É você? Seu coração disparou. Sim, sou eu. Eu pensei que nunca mais veria você, disse ele, lágrimas nos olhos. Eliana começou a chorar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pensei que você ainda estivesse aqui, e eu pensei que tinha te perdido para sempre. Tadeu se aproximou, ajoelhando-se diante dela. Eu nunca te deixei, mãe. Sempre esperei por você. O que aconteceu? Por que você sumiu? Eliana olhou para ele, a confusão ainda em seu olhar, mas havia uma fraqueza nas linhas de seu rosto que falava de dor e arrependimento. Depois que seu pai morreu, eu não consegui, eu me perdi, ela respondeu, a voz trêmula. Eu não sabia como viver sem ele. Eu estava tão perdida que não consegui voltar. Tadeu sentiu um aperto no coração. Ele sempre soube que a morte de José havia afetado Eliana profundamente, mas nunca imaginara a extensão de sua dor. Mãe, eu procurei por você. Achei que nunca mais te veria, disse ele, a voz embargada. Desculpe, meu filho, sussurrou Eliana, a voz cheia de remorso. Eu nunca quis que você passasse por isso. Eu só não sabia como lidar. Tadeu se aproximou, segurando as mãos dela. Estamos juntos novamente agora. Podemos enfrentar isso juntos, disse ele, sua voz carregada de emoção. O ambiente estava carregado de sentimentos que eles não podiam expressar plenamente, mas naquele momento, a conexão entre mãe e filho se renovava. As décadas de dor e separação começaram a derreter enquanto se abraçavam. Tadeu sentiu a presença de seu pai ali, como se José estivesse ao lado deles, sorrindo orgulhoso. Enquanto Tadeu e Eliana se abraçavam, as lágrimas escorriam pelo rosto de ambos. Era um momento de reconexão, um instante em que o passado e o presente se entrelaçavam, preenchendo o vazio deixado pela separação. Tadeu percebeu que, apesar de toda a dor e dos anos perdidos, ainda havia amor entre eles, um amor que nunca havia desaparecido. Você está viva, mãe. Isso é tudo o que importa, Tadeu disse, puxando-se um pouco para olhar nos olhos dela. Podemos encontrar um caminho para seguir em frente. Eliana sentiu, a expressão misturando tristeza e gratidão. Não sei como vou me recuperar de tudo isso, Tadeu. O que fiz, onde estive? Foi tudo tão confuso. Mas saber que você ainda está aqui me dá esperança. Tadeu sorriu, sentindo-se mais forte ao ouvir aquelas palavras. Vamos dar um passo de cada vez. Estou aqui para você, e sempre estarei. Depois de um tempo, Eliana se acalmou, e eles começaram a conversar.
Tadeu contou a ela sobre sua vida, sobre as dificuldades que enfrentou após a morte de José, sobre como ele se tornará um cantor de rua, como havia lutado para se manter vivo e esperançoso. Ele falou sobre a competição e sobre a importância da música em sua vida, e Eliana ouvia atentamente, com os olhos brilhando de orgulho. "E eu sempre soube que você tinha um dom, meu filho", disse ela, a voz agora mais firme. "Seu pai ficaria tão orgulhoso de você." Tadeu sentiu o coração apertar ao pensar em seu pai, mas também sentiu um conforto. "Eu sempre acreditei que você também tinha um dom, mãe. A música está em nós. Podemos cantar juntos novamente, como fazíamos antes." Os olhos de Eliana se encheram de lágrimas. "Seria maravilhoso, Tadeu. Eu adoraria cantar com você." Depois de algumas horas, a enfermeira entrou na sala, interrompendo o momento. "Sinto muito, mas o tempo de visita está se esgotando", disse ela, com um tom gentil. Tadeu olhou para Eliana, seu coração pesado. "Posso voltar amanhã?", perguntou, esperando ansiosamente pela resposta. "Claro que sim, meu filho. Eu estarei aqui, esperando por você", Eliana respondeu, sorrindo através das lágrimas. Tadeu se despediu dela, um misto de alegria e tristeza em seu coração. Ele finalmente havia encontrado sua mãe, e agora precisava ajudá-la a se encontrar novamente. Ao sair da instituição, Lívia estava esperando por ele do lado de fora. "Como foi?", ela perguntou, seus olhos cheios de preocupação e esperança. "Foi incrível", Tadeu respondeu, sorrindo. "Ela está viva, Lívia. Ela ainda me reconheceu. Temos muito a conversar." O sorriso de Lívia se ampliou. "Isso é maravilhoso, Tadeu. Estou tão feliz por você." Enquanto dirigiam de volta para a cidade, Tadeu sentiu uma leveza que não experimentava há anos. Ele finalmente havia encontrado a resposta que tanto procurava, e agora, tinha um novo propósito, não apenas se preparar para a competição, mas também ajudar sua mãe a recuperar sua vida e sua música. Nos dias seguintes, Tadeu se dedicou não apenas à competição, mas também a ajudar sua mãe a recuperar a vida que havia perdido. Ele visitava Eliana todos os dias, trazendo-lhe notícias sobre o que estava acontecendo em sua vida, as canções que estava ensaiando e como a competição estava se desenrolando. A cada visita, Eliana parecia se iluminar um pouco mais, sua memória e espírito começando a se reacender. Durante uma de suas visitas, Tadeu trouxe seu violão. "Vamos cantar juntos", sugeriu ele, esperança brilhando em seus olhos. "Lembre-se das canções que seu pai costumava cantar para nós. Vamos fazer isso juntos novamente." Eliana hesitou, mas logo concordou. "Cantar sempre foi uma parte de mim, mas é tão difícil lembrar." "Vamos tentar", encorajou Tadeu, dedilhando suavemente as cordas do violão. Começou a tocar uma melodia familiar que seu pai costumava cantar. A música preencheu a sala, e, lentamente, Eliana começou a se juntar a ele. Embora suas palavras fossem hesitantes, a emoção em sua voz era palpável. Para Tadeu, aquele momento era mágico. Ele estava reacendendo a chama da música que sempre estivera dentro dela. Enquanto cantavam, as memórias começaram a fluir, e Tadeu viu o brilho nos olhos de sua mãe se intensificar. "Você ainda tem a voz linda que eu me lembro", disse Tadeu, sorrindo. "Vamos trabalhar nisso juntos. Você ainda pode voltar a cantar em público." "Tadeu, eu não sei se consigo", disse Eliana, com um olhar de dúvida. "Sim, você consegue. Vamos começar devagar." "Eu estou aqui com você", ele respondeu, determinado. Com o passar do tempo, as visitas se tornaram uma rotina. Eles cantavam juntos, compartilhavam histórias e risadas, e, gradualmente, Eliana começou a se abrir sobre seus sentimentos. Falou sobre a dor que sentirá após a morte de José, a confusão que a levará a se afastar e o desespero que sentiu ao desaparecer. Tadeu a ouvia atentamente, compreendendo que a dor de sua mãe refletia a sua própria. Na competição, Tadeu se sentia mais confiante a cada apresentação. Ele sabia que sua mãe estava torcendo por ele. E, à medida que os dias se aproximavam da final, ele dedicava suas canções a Eliana, colocando todo o amor e dor que sentirá em sua música. Finalmente, o dia da final chegou. Tadeu estava nervoso, mas também empolgado. Ao entrar no palco, olhou para a plateia e viu Lívia e Margarida na frente, aplaudindo e sorrindo.
E, em meio à multidão, conseguiu avistar Eliana, sentada, apoiada por enfermeiros, seu rosto iluminado de expectativa. Tadeu respirou fundo, pegou seu violão e começou a tocar. A música fluiu dele como um rio de emoções. Ele cantou com todo o seu ser, cada nota e cada palavra refletindo sua jornada, sua dor, sua esperança e, mais importante, a reconexão com sua mãe. Quando terminou, a plateia estava em pé, aplaudindo fervorosamente. O som da ovação encheu o ar, e Tadeu ficou atônito, sem palavras. Ele havia feito isso. Ele havia conquistado o coração do público, mas mais importante, ele havia encontrado a sua voz novamente. Nos bastidores, Margarida e Lívia o aguardavam, os rostos iluminados. "Você foi incrível, Tadeu", exclamou Margarida, puxando-o para um abraço apertado. "Estou tão orgulhosa de você." Lívia sorriu, lágrimas de alegria em seus olhos. "Você realmente brilhou lá. Seu pai e sua mãe estão tão orgulhosos." Tadeu sentia o coração explodir de felicidade. Havia uma nova esperança dentro dele. Independentemente do resultado da competição, ele sabia que havia encontrado algo muito mais valioso, o amor e a conexão com sua mãe. Após a apresentação, Tadeu foi levado ao camarim para esperar o resultado da competição. A ansiedade o envolvia como uma neblina densa, mas ao mesmo tempo havia uma sensação de realização. Ele se permitiu refletir sobre sua jornada, a dor, a luta e, agora, a esperança renovada. Independentemente de vencer ou perder, havia algo que ninguém poderia tirar dele, a reconexão com sua mãe e a música que os unia. Finalmente, o apresentador subiu ao palco novamente, e o silêncio caiu sobre a plateia. Tadeu segurou a respiração enquanto o apresentador anunciava os vencedores. A tensão no ar era palpável, mas ele sabia que, independentemente do resultado, tinha feito o melhor que podia. E o grande vencedor da competição musical deste ano é, o apresentador fez uma pausa dramática. Tadeu Barroso. Ouvindo seu nome, Tadeu ficou paralisado por um momento, em estado de choque. A plateia explodiu em aplausos, e a emoção tomou conta dele. Ele não podia acreditar. Ele havia vencido. Enquanto se dirigia ao palco para receber seu prêmio, viu o sorriso largo de Lívia e Margarida, e os olhos cheios de lágrimas de Eliana, iluminados por orgulho. "Você fez isso, meu filho", Eliana gritou, a voz cheia de emoção. "Estou tão orgulhosa de você." Tadeu subiu ao palco, o coração batendo descontroladamente. Ele pegou o prêmio e, enquanto as palmas ressoavam, não pôde deixar de sentir que esse reconhecimento era um símbolo não apenas de seu talento, mas de todas as lutas que enfrentará e superara. Depois que as comemorações diminuíram, Tadeu dirigiu-se ao microfone para falar. "Eu não poderia estar aqui sem o apoio das pessoas que amo. Essa vitória não é apenas minha, é de todos que acreditaram em mim, especialmente minha mãe, que sempre esteve em meu coração." A plateia aplaudiu mais uma vez, e Tadeu sentiu uma onda de gratidão. Ao descer do palco, foi recebido por Margarida e Lívia, que o abraçaram com força. "Eu sabia que você conseguiria", exclamou Margarida, sorrindo. "Você é uma estrela." "Você foi incrível", disse Lívia, seus olhos brilhando. "Estou tão orgulhosa de você." Tadeu sorriu, a emoção preenchendo seu coração. "Isso tudo é por vocês. Se não fosse por seu apoio, eu nunca teria chegado até aqui." Com a vitória, Tadeu viu uma nova vida se desdobrar diante dele. Ele recebeu ofertas para gravar um álbum e se apresentar em locais que sempre sonhara. Mas, acima de tudo, ele estava determinado a usar sua música para ajudar outras pessoas que, como ele, tinham lutado e perdido. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e novas experiências. Tadeu começou a trabalhar em seu primeiro álbum, cheio de músicas que refletiam sua jornada. Ele também se dedicou a ajudar sua mãe a se reintegrar à vida fora da instituição, encorajando-a a reencontrar sua voz e a se envolver na comunidade local de música. Eliana, com o apoio de Tadeu, começou a participar de grupos de apoio e a relembrar as canções que costumava cantar. Com o tempo, ela começou a se sentir mais forte e confiante, redescobrindo a paixão pela música que havia estado adormecida por tanto tempo. Juntos, eles se tornaram uma força de inspiração para outros que enfrentavam desafios semelhantes. Em um dos eventos comunitários, Tadeu e Eliana se apresentaram juntos pela primeira vez em anos. Quando as notas da música começaram a tocar,
Tadeu sentiu uma onda de emoção ao olhar para sua mãe. Juntos, eles eram uma equipe, e a música que compartilhavam não era apenas uma expressão de amor, mas um testemunho de superação e resiliência. A jornada de Tadeu Barroso não foi apenas sobre encontrar sua voz, foi sobre encontrar sua família, reconectar-se com seu passado e transformar a dor em esperança. Com a música como seu guia, ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentasse. A jornada de Tadeu não apenas trouxe à tona sua própria força, mas também se tornou uma fonte de esperança para muitos ao seu redor. Ele usou sua plataforma para inspirar outros, realizando shows beneficentes e arrecadando fundos para abrigos e instituições que ajudavam pessoas em situações de vulnerabilidade. Eliana, ao lado do filho, também se tornou uma defensora da música como forma de cura. Juntos, eles organizavam workshops e eventos comunitários, incentivando pessoas a expressarem suas histórias por meio da música. A conexão que havia sido perdida durante anos estava agora mais forte do que nunca, e a música se tornou um elo que os unia a cada dia. A história de Tadeu se espalhou, e ele foi convidado a participar de programas de televisão e entrevistas, onde contava sobre sua trajetória e a importância da música em sua vida. Ele sempre se lembrava de incluir Eliana, não apenas como sua mãe, mas como uma parceira na luta pela cura e pela esperança. Com o tempo, a vida de Tadeu se transformou em um conto de resiliência e amor. Ele percebeu que, enquanto sua carreira musical prosperava, o verdadeiro sucesso era a capacidade de tocar o coração das pessoas e oferecer apoio àqueles que mais precisavam. Sua história se tornou uma prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar mais forte, especialmente quando se tem a música ao lado. E assim, Tadeu Barroso não era apenas um cantor de rua que encontrou seu caminho para o palco, ele se tornou um símbolo de superação e renovação, provando que todos têm uma segunda chance, e que, com amor e apoio, é possível reconstruir a vida e reencontrar a voz que estava perdida. Com Eliana ao seu lado e uma nova família na comunidade, Tadeu sabia que estava exatamente onde deveria estar. A música, sua paixão mais profunda, se tornou a ferramenta que não apenas salvou sua própria vida, mas também iluminou o caminho para muitos outros. Ele sorriu ao pensar em tudo que havia conquistado e nas novas aventuras que ainda estavam por vir. O futuro parecia promissor, cheio de possibilidades e músicas por vir, e ele estava pronto para abraçar tudo isso com o coração aberto. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.